Hora de conversar com o Renato Meirelles, sempre com números que explicam nossa vida, nosso país, o nosso mundo. Mulheres trabalham mais do que os homens e ganham menos. É meio que a estatística confirmando aquilo que a gente empiricamente já sabe, né, Renato? Bom dia pra você. Bom dia, Megali, Firminha, Carlinha. Bom dia a todo mundo que nos segue aqui na Band News. A gente tentou colocar números do IBGE aí, sobre qual é a realidade do mercado de trabalho brasileiro entre homens e mulheres. Esse é um estudo feito para o WLab, que é um think tank, né, um instituto aí que está nascendo numa parceria da Locomotiva com o Instituto Ideia, com foco no estudo sobre as questões que de alguma forma afetam as mulheres. Vocês com certeza se lembram de um ministro que há um tempo atrás disse que as mulheres trabalham menos do que os homens e por isso tinham que ganhar menos do que os homens. A gente quis entender se essa premissa era necessariamente uma premissa verdadeira. E nós separamos dois tipos de trabalho. O que a gente chama de trabalho doméstico, que é aquele trabalho não remunerado, e as horas trabalhadas no mercado de trabalho tradicional, aquele que é o emprego de alguém, o negócio de alguém. E o que a gente olha? E quando nós olhamos apenas para o trabalho doméstico, aquele trabalho não remunerado, mas que é fundamental para o dia a dia e para a sobrevivência de qualquer família, nós estamos falando em cuidar das crianças, nós estamos falando em fazer as compras no supermercado, em arrumar a casa, né? De cada 100 horas trabalhadas nesse trabalho doméstico, 71 horas são trabalhadas por mulheres. Ou seja, as mulheres são responsáveis por 71% do trabalho doméstico. Então, assim, quando você vai ver o que o homem está fazendo, na maioria dos casos é colocar o lixo para fora, porque nem lavar a louça direito os homens estão lavando dentro de casa. Tudo bem, esse é aquele trabalho pouco valorizado e que não gera nenhum tipo de rendimento para o trabalhador, e nesse caso para a trabalhadora doméstica. Por outro lado, quando nós vamos olhar o trabalho remunerado, aquele trabalho que tem salário, aquele trabalho em que as pessoas recebem pela sua hora trabalhada. Nesse tipo de trabalho, os homens são responsáveis por 6 de cada 10 horas trabalhadas. Ou seja, eu tenho mais homem no trabalho remunerado e mais mulher no trabalho remunerado. Mas o estudo não parou por aí. Sheila, Megali, Carrinha, o estudo somou essas horas, ou seja, não interessa se o trabalho é remunerado ou se o trabalho não é remunerado, né? As mulheres trabalham mais do que os homens. De cada 100 horas trabalhadas, as mulheres trabalham 52 horas. Quando o WLab olha esses números, a gente vê que parte considerável aí da dificuldade que as mulheres ainda encontram para a sua independência financeira está na concentração da não divisão do trabalho doméstico. Então, o que essa pesquisa mostra é que as mulheres estão trabalhando mesmo, mais do que os homens. Mas na hora de dividir os rendimentos desse dinheiro, as coisas se invertem, né? Os homens aí recebem R$63 de cada R$100 gerados pelo trabalho. E aí a gente estava falando ontem, nesses últimos dias, sobre a redação do Enem, que tem tudo a ver com esses números, né, Renato? Esses números que você nos traz e que foi exatamente a proposta, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. O título é longo. O tema é importante, mas o título é muito mal redigido. Você acha? Acho. Acho que dá para compreender os desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. O primeiro deles é compreender que esse é um problema. Exatamente. Né? Trazê-lo à tona, não estou diminuindo a importância do tema. Estou criticando o texto, a escolha gramatical, só isso. Tem muita palavra, talvez, para explicar uma ideia, né? Que, aliás, é o que torna uma redação ruim, né? Frases longas. A utilização de muitas palavras. Mas, enfim, acho que é compreensível, sim. E a gente falava nesses últimos dias, não é, Renato, sobre a importância de, primeiro, entender que isso existe, né? A questão da invisibilidade é trazer à tona, para então você enfrentar essa questão, né? São coisas que passam despercebidas,
incrível como o trabalho relacionado ao cuidado, e aí muitas vezes a gente está falando sobre esse trabalho doméstico, ele não aparece, ele não é remunerado e ele simplesmente não aparece, ele não é visto. A importância de reconhecer isso para então enfrentar, né? Ele é notado quando ele falta, né? Só. E olha a importância que tem ser o título de uma redação do Enem. Significa que essa redação não só ganhou a repercussão toda, como vai pautar o estudo para os próximos anos. E aonde que começa essa invisibilidade do trabalho, Sheila? Começa, muitas vezes, com as crianças não reconhecendo o trabalho que a mãe está tendo nesse processo. Né? Até eu publiquei uma charge nas nossas redes sociais, em que mostra um adolescente voltando da prova do Enem, encontrando a sua mãe dentro de casa, aspirando o pó, segurando o irmão desse adolescente no colo, e esse jovem voltando do Enem fala: mamãe, você caiu no Enem. O título do Enem é sobre você. E é disso que a gente está falando. Na prática, a gente vê uma mulher que foi para o mercado de trabalho e um homem que não foi fazer a sua parte na divisão das tarefas domésticas. E talvez tenha uma frase que resuma isso, né? Que é aquele maridão que fala: não, eu até ajudo a minha esposa. Que parte do princípio, essa frase parte do princípio que é a obrigação da esposa cuidar das tarefas domésticas e essa realidade que nós encontramos aí da invisibilidade do trabalho feminino muitas vezes começa dentro de casa. E o cara bate no peito, né? Eu ajudo. Que é uma medalha. Eu ajudo. Aí esses dias, quando a gente tava falando sobre o tema do Enem, chegou... eu não vou falar porque vai parecer que eu tô, sei lá, menosprezando, heróis. Mas é que machuca, né? Quando a gente lê um cara falando assim: agora quer dizer que a mulher quer cobrar por cuidar da própria casa. Eu falei: vem cá, você mora sozinho? Foi um homem que escreveu. Você mora sozinho? Ele falou: não, eu sou casado e moro com a minha esposa. Eu falei: tá, então manda essa mensagem pra ela. E depois me diz o que ela responde. Aí ele falou: aí ele respondeu Vê o que isso, ela vai Renata. achar, né? Eles Aí ele muito respondeu separaram, isso. né? Ele falou: não, mas eu até ajudo aqui em casa. Olha, meu bem, olha o que eu Aí comentei eu só hoje lá na Band respondi News, olha. KKKK. Não tem até como, entendeu? ajudo. É isso aí. Renato, então, é o cara que não entende, né, o trabalho doméstico como trabalho. Não. Então essa pesquisa tá enviesada, não tá falando de trabalho, tá falando de trabalho doméstico. Ué, tá no nome, cara. Renato, uma ótima semana pra você. Saudações rubro-negras, tá? Os ouvintes estão mandando aqui, um abraço. Olha, eu só queria dizer o seguinte: quando o Palmeiras botou de 5 no São Paulo, vocês acompanharam aqui, eu simplesmente dei uma risadinha, né? Agora, quando um outro time ganha do Palmeiras, e só porque o Palmeiras quer ter mais, deixar essa final mais picante, essa reta final do campeonato mais picante, essa generosidade que eu demonstrei na rádio não foi reproduzida pelo nosso âncora. Parabéns pela elegância. Quer uma medalha? Três medalhas? A gente tem a da Copa do Brasil em casa, se você quiser. Abraço, Renato! Um beijo enorme. Até mais. Beijo.